Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem em casa, né? Para que a gente rapidinho consiga voltar às nossas atividades normalmente, né? Tá difícil ficar em casa, é cansativo, mas é necessário. Vamos aguentar mais um pouquinho, tá? Gente, hoje a professora vai falar sobre os biomas aquáticos do Brasil, tá? E nessa aula, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocar em tópicos e ir falando sobre esses tópicos para não deixar a aula tão cansativa para vocês, tá? Para vocês ficarem lendo e escutando. Eu vou mais explicando para vocês, tá? Ok? Pode ser dessa forma. Obrigada e vamos lá. Os biomas aquáticos, eles subdividem-se em duas principais categorias: água salgada, ou marinhos, e água doce, ou seja, os biomas marinhos compreendem os mares e os oceanos, e os de água doce vão compreender quem? As lagoas, os lagos e os rios, tá? Os biomas aquáticos marinhos. Eles correspondem a aproximadamente 71% da superfície terrestre, conferindo ao nosso planeta o apelido de planeta azul. E eles dividem-se em dois domínios principais: os bentônicos e os pelágicos. Então, como eu estava falando no slide anterior, nós temos os biomas que se dividem em dois domínios principais. Qual a diferença entre bentônicos e pelágicos? Os bentônicos estão no fundo dos oceanos e os pelágicos, eles ficam numa coluna d'água da superfície até as grandes profundidades. Então, vai desde a superfície até as grandes profundidades. Ainda, os biomas aquáticos marinhos possuem uma subdivisão vertical, definida em função da penetração da luz solar. É a zona eufótica, a zona disfótica e a zona afótica. Qual é a diferença? Então, vamos lá. A eufótica, ela está na região mais superficial, que recebe maior quantidade de luz solar, onde a penetração da luz é suficiente para proporcionar o crescimento e a reprodução dos produtores primários, tais como o fitoplâncton e as macroalgas, ou seja, a eufótica está na região mais superficial e recebe a maior quantidade de luz solar, tá? A disfótica é uma região que é pouco iluminada, onde alguns peixes e invertebrados conseguem utilizar a visão, porém essa região à luz não é suficiente para a realização da fotossíntese. E a zona afótica, gente? A iluminação é totalmente ausente. É uma região escura e muito profunda. Então, eufótica, ela recebe uma quantidade grande de luz solar. A disfótica é uma região pouco iluminada. E a afótica não existe iluminação nenhuma. Então, gente, esses biomas, eles são habitados por três principais tipos de seres vivos. E são eles: o plâncton, o nécton e os bentos. Plâncton. Eles possuem um tamanho microscópico e habitam a superfície da água,
possuindo deslocamento passivo. O que é deslocamento passivo? Sem iniciativa, tá? Sendo arrastados pelas correntes marítimas. Eles dividem-se em fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton marinho, como por exemplo as algas, eles são seres autotróficos. Eles são clorofilados e essenciais produtores de oxigênio para a atmosfera terrestre. Já os zooplâncton, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos, como, por exemplo, os protozoários, os pequenos crustáceos e as larvas de animais como peixes e moluscos. Eles se alimentam de substâncias orgânicas produzidas por quem? Por outros animais. O nécton são animais que habitam a coluna de água dos mares e oceanos e se locomovem de forma livre por essa região, utilizando-se de barbatanas ou outros apêndices. O que seriam apêndices? Gente, são estruturas que se projetam para fora do corpo de um animal ou de um órgão. Por exemplo, a tromba do elefante é um apêndice, as orelhas dos mamíferos são outro apêndice, os tentáculos dos moluscos, outro apêndice, tá? Ou seja, são seres que nadam livremente pelos mares e oceanos, como polvos, tartarugas, peixes e alguns mamíferos aquáticos, tá? E para finalizar, os bentos são organismos que habitam próximos ou fixos ao substrato e desta forma necessitam dele para sobreviverem. Quem são os representantes dos bentos? Os caranguejos, os vermes marinhos, as algas, os corais, as esponjas, as estrelas do mar e outros. No bioma marinho costeiro, encontram-se importantes ecossistemas, como o manguezal, os recifes de corais e estuários. O que são estuários, gente? São ambientes salobro, onde, ao encontro do quê? Da água doce com a água do mar, ou seja, existe uma mistura dessa água doce com a água do mar, tá? Biomas aquáticos de água doce. Os biomas aquáticos de água doce são representados principalmente por lagoas e lagos, que são chamados de ambientes lênticos, e rios, que são ambientes lóticos. Mas então, qual é a diferença entre esses ambientes lênticos e esses ambientes lóticos? Então, gente, a diferença entre ambientes lênticos e lóticos, qual é? Os ambientes lênticos, gente, são aqueles que possuem águas paradas, como lagos e lagoas. Já os ambientes lóticos são onde existem correntes, como é o caso dos rios, tá? Então, eles são chamados de ambientes lóticos. Então, água parada, tá? Lagos e lagoas, lênticos. Correntes de água, lóticos, são os rios. E qual é a diferença entre lagos e lagoas, tá? Olha só, os lagos, eles são mais profundos e têm maior área que as lagoas. Vários fatores podem levar à formação dessas águas paradas.
Uma lagoa pode se formar quando, por exemplo, um canal se enche de água, ou em áreas de antigos cursos d'água, ou ainda um canal de água pode sair à superfície em uma região de terreno que possua uma depressão. Uma geleira também pode derreter-se e criar uma depressão. Finalmente, o homem pode criar uma região com água parada. Os lagos são ambientes mais profundos e com maiores extensões que as lagoas, e apresentam 3 diferentes zonas. Zona litorânea, região mais próxima à margem, com influência dos biomas terrestres. Por isso, gente, é possível encontrar diversas espécies de plantas aquáticas enraizadas ou então flutuantes. Ocorre a fotossíntese em plantas, embora seja habitada também por peixes, moluscos, anfíbios e artrópodes. Agora, a zona limnética é uma região de influência de luz solar, ou seja, essa região que vai até aonde a luz chega. Ela é representada por organismos como plânctons e peixes. Diferente da zona litorânea, tá? Onde a fotossíntese é realizada pelas plantas, aqui na zona limnética, quem faz a fotossíntese são as algas. E a zona profunda é uma região sem a influência da luz solar, não apresentando realização de fotossíntese. Por isso, ela é totalmente dependente da matéria orgânica produzida na região litorânea e na região limnética. Nessa região estão presentes os organismos bentônicos, principalmente as bactérias e os fungos decompositores, tá? Quem são os consumidores de lagos e de lagoas? Gente, os lagos e as lagoas ainda são ocupados por vários tipos de consumidores, como anfíbios, adultos e suas larvas, os crustáceos, as larvas de peixes e insetos, pequenas criaturas herbívoras. Também são encontradas bactérias que não utilizam o oxigênio para realizar o seu metabolismo. E essas bactérias, eu já disse para vocês, que não utilizam oxigênio, são chamadas de bactérias anaeróbias ou anaeróbicas. Já que na zona profunda, a luz ela é pouco disponível. Vale a pena lembrar também, gente, destacar que nas lagoas, a zona litorânea, ela é relativamente grande e as regiões limnética e profunda são pequenas ou ausentes, tá? Outra coisa, pássaros, cágados e grandes predadores vão e vêm dos lagos e lagoas. O nível da água cai e se eleva naturalmente dentro de alguns limites, ajudando a manter a diversidade do ecossistema aquático. Agora, vamos falar sobre os rios.
Os rios são caracterizados por possuírem um fluxo unidirecional, no qual a água sempre corre para as regiões mais baixas. Os rios são ambientes lóticos. São caracterizados por possuírem um fluxo unidirecional, no qual a água sempre corre para as regiões mais baixas. Os cursos da água, rios e correntezas, desde a nascente até a foz, apresentam-se de formas muito diferentes. Então, olhando aí na imagem, eu tenho a nascente. O que é a nascente? É o local onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem a um curso d'água. O ponto onde a água aflora é também chamado de olho d'água, de mina, de fonte, de bica ou manancial. Depois da nascente, eu tenho o leito. O que seria esse leito? É o espaço ocupado pelas águas. É o caminho que o rio percorre. Depois do leito, eu tenho a margem. O que é a margem? É o local onde a água encontra-se com a terra. Costuma-se utilizar esse termo para se referir à beira da água de um rio ou de um lago, quando se encontra com a terra. O que seria a foz? É o local onde uma corrente de água, como um rio, ela vai desaguar. Sendo assim, um rio pode ter como foz outro rio, um grande lago, uma lagoa, um mar ou oceano. O que seria um afluente? É o curso da água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. E o que é um subafluente? É o rio que deságua no rio afluente. Ok? Infelizmente, com o crescimento desordenado das grandes cidades nas últimas décadas, gente, tem aumentado muito a poluição das águas dos rios e lagos do Brasil. Esse grave problema ambiental tem prejudicado a vida de várias espécies de animais que habitam biomas de água doce. O desenvolvimento sustentável. A gente acompanha no dia a dia o quanto o ser humano está destruindo o meio ambiente. O crescimento das cidades, as indústrias, os veículos estão causando transtornos para o ar, para o solo e também para as águas. O desenvolvimento, ele é necessário, porém, o ser humano precisa respeitar o meio ambiente, pois nós dependemos dele para sobreviver neste planeta. É importante que haja a viabilidade econômica nas ações voltadas para a produção de bens, serviços, porém estes não devem comprometer o futuro das próximas gerações. O futuro das gerações de vocês, dos filhos de vocês. Então, desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras. Portanto,
Para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é necessário que haja uma harmonização entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça social, que seria o acesso aos serviços públicos de qualidade, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos da natureza, principalmente da água. Ok. Quais seriam, então, sugestões para o desenvolvimento sustentável? Uma delas, a reciclagem de diversos tipos de materiais, como, por exemplo, o papel, o alumínio, o plástico, o vidro, o ferro, a borracha e outros. Outro seria a coleta seletiva do lixo. Outra sugestão, tratamento de esgotos industriais e também domésticos, né? Para que não sejam jogados em rios, lagos, córregos e mares, aquilo que vai, obviamente, poluir, né? Quarta sugestão, o descarte de baterias de celulares e outros equipamentos eletrônicos em locais especializados, gente. Essas baterias nunca devem ser jogadas em lixo comum. Quinta sugestão, geração de energia através de fontes não poluentes, como, por exemplo, a energia eólica, solar, tá? A substituição em supermercados e lojas das sacolas plásticas pelas feitas de papel. Uso racional, sem desperdício, de recursos da natureza, como, por exemplo, a água. A diminuição na utilização de combustíveis fósseis, a gasolina e o diesel, né? Substituindo por biocombustíveis. A utilização de técnicas agrícolas que não prejudiquem o solo. A substituição gradual dos meios de transporte individuais, por exemplo, os carros particulares, como, por exemplo, aqui nós não temos, mas nas grandes capitais existem, o metrô, por exemplo, tá? A criação de sistemas urbanos, que são ciclovias, capazes de permitir a utilização de bicicletas, isso a gente tem aqui. Que a bicicleta seria um meio de transporte eficiente e seguro se houvesse, né, esse local para que essas ciclovias, para que as pessoas que usam a bicicleta como transporte pudessem se locomover com segurança. Agora, o desenvolvimento sustentável no Brasil. Assim como em outros países emergentes, a questão do desenvolvimento sustentável tem caminhado de forma muito lenta. Embora haja um despertar da consciência ambiental no país, muitas empresas ainda buscam somente o lucro, deixando de lado as questões ambientais e sociais. Ainda é grande no Brasil, gente, o desmatamento de florestas e o uso de combustíveis fósseis. Embora a reciclagem do lixo tenha aumentado nos últimos anos, ainda é muito comum a existência de lixões ao ar livre. A poluição do ar, de rios e solo ainda são problemas ambientais comuns em nosso país. E agora, gente, para finalizar esse capítulo, né, que é o capítulo 5 do livro, a professora vai pedir para vocês fazerem 3 exercícios da página 75. É o exercício 5, 6 e 7. Se vocês não conseguirem fazer, não tem problema. A prof, ela vai fazer a correção junto com vocês me conhecem, tá? Mas, por favor,
tentem, se esforcem um pouquinho para fazer. Se vocês não conseguirem, não tem problema. A professora vai explicar direitinho para vocês, tá? Um bom trabalho e também um bom final de semana e até a próxima aula. Beijo! Tô com saudades, tá?